Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 36. Glória a Deus. Deus é bom. Quem já achou, diga amém. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se, e ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Só até aí. Bem, a primeira coisa que eu quero destacar é que esse episódio aconteceu numa cidade chamada Jope. O verso 36, o primeiro verso que a gente leu, diz: havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Jope é a atual Tel Aviv, a capital de Israel. É a cidade que recebe os turistas do mundo inteiro, porque o aeroporto internacional de Israel é em Tel Aviv. Quando a gente vai a Israel, a gente desembarca em Tel Aviv e para voltar a gente embarca em Tel Aviv. Uma cidade muito bonita, uma cidade turística, né? Existem pessoas do mundo inteiro morando lá em Tel Aviv. Você imagina que a gente já foi a Israel algumas vezes para fazer nossas caravanas, são peregrinações religiosas, né? A gente conhece vários pontos, né, que são citados na Bíblia, né? Em Jerusalém nós temos o Jardim do Túmulo, né? A gente anda pela Via Dolorosa, né? A gente navega no Mar da Galileia, a gente vai até o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Mas uma vez que a gente estava em Israel e em Tel Aviv, e a experiência foi um pouco diferente, né? Era o último dia da nossa viagem lá, e a gente foi para um hotel. A noite era livre, tinha até uma janta no hotel, mas como a cidade é muito movimentada e o nosso hotel estava pertinho da praia, tinham vários restaurantes, né, na beira da praia, inclusive o bom e velho McDonald's, né? Você estava, né, tanto tempo lá em Israel, comendo aquelas comidas, que eu vou falar uma coisa: Israel é linda, né? Mas a comida, para mim, não é tão legal assim. Denise gosta, eu já não sou muito fã e tal. E aí falei: vamos no McDonald's, né? Apesar de que no McDonald's não tem queijo, tem um negócio meio doido, sabe? Né? Mas tudo bem. Nós fomos no McDonald's. E a gente está andando, né, na orla de Tel Aviv, e aí daqui a pouco a gente começou a ouvir pagode brasileiro. Não vou nem te pedir para cantar a música.
Denise lembra da música, Denise está lembrando até que é dos anos 90, né? Falei, meu Deus do céu, né? Praia, pagode, Rio de Janeiro? É porque existe em Tel Aviv, né, uma reunião muito grande de pessoas do mundo inteiro. Então, é de fato uma cidade muito interessante, né? Toda a questão religiosa, né, ela parece ficar um pouco comprometida em Tel Aviv, porque o lugar se tornou um lugar turístico, mas não por conta dessa questão religiosa. Mas como eu disse, Tel Aviv hoje era a antiga Jope, né? E aí duas coisas em Tel Aviv nos remetem à Bíblia, né? A primeira é a casa de Simão Curtidor, né? O texto aqui que a gente leu diz: Pedro ficou em Jope algum tempo hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Em muitas versões é Simão Curtidor. Fica em Tel Aviv. A gente encontra a casa de Simão, a gente faz uma visitação, pelo menos à fachada da casa de Simão Curtidor, né? O local onde ele morava, né? E uma outra coisa que nos remete à Bíblia é que no meio de Tel Aviv tem uma estátua enorme de uma baleia. E aí, você lembra de quem? Jonas. Jonas estava em Jope, quando Deus dá uma ordem para que ele vá até Nínive para pregar a palavra do Senhor. E você conhece a história, você sabe que Jonas, ele foge da ordem de Deus, se esconde dentro de um navio, no porão de um navio, vem uma tempestade sobre esse navio, as pessoas, os homens, os tripulantes desse navio, desse barco, jogam Jonas dentro do mar, e aí aparece um peixe grande e o engole. Aí alguém vai dizer assim: pastor, tinha uma estátua de baleia, mas a Bíblia diz que é um peixe grande. Mas no Novo Testamento diz que é uma baleia. Bem, de qualquer maneira, né, a estátua, ela é mais uma lembrança, um apontamento para a história que aconteceu ali, naquele lugar, do que para uma confirmação de que o peixe grande era uma baleia mesmo. Mas eu quero te chamar a atenção para esse lugar especial, um lugar de movimentação do Espírito. Eu quero te chamar a atenção para alguns lugares onde há uma atmosfera propícia para que o Espírito Santo faça obras extraordinárias. Olha para o teu irmão e diga assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse lugar aqui é uma Jope. Aqui há uma atmosfera propícia para a manifestação do Espírito Santo. Se você quer aplaudir, aplauda direito. Há uma atmosfera específica, propícia para que o Espírito Santo se movimente. A Bíblia nos mostra que Jonas, ele recebe uma ordem de Deus, mas seu coração está duro. Ele recebe uma ordem de Deus, mas ele foge daquele investimento do Senhor, daquela orientação de Deus para a sua vida. O nome Jonas significa pomba. O nome no Antigo Testamento falava muito acerca de uma projeção. O pai e a mãe davam o nome para o filho de acordo com uma projeção que faziam. Quando olhavam para o filho, aquilo que eles queriam para o filho tinha uma ligação direta com o nome que eles escolhiam para esse filho. E essa bênção ou maldição liberada sobre o filho, ela era entendida por Deus. Existia uma vontade, uma permissão de Deus, vontade permissiva do Senhor, liberando para os pais esse direito de bênção e de maldição. Trazendo para os dias atuais, ainda existe essa permissão de Deus, através da palavra que a gente libera. A gente sabe que a bênção e a maldição não está nas mãos dos homens, mas Deus permite muitas das vezes que a gente mesmo trace a nossa caminhada a partir da palavra que a gente libera. Quantos estão entendendo aí? Digam amém. E eu tenho certeza que a projeção dos pais de Jonas era que ele fosse alguém com asas, era que ele fosse alguém que voasse, alguém que pudesse, a partir dessa bênção de voar, entregar mensagens poderosas.
E havia uma referência clara para eles, porque os pais de Jonas com certeza tiveram contato com a história do dilúvio, nos dias de Noé. Você conhece a história? Qual foi o animal que Noé soltou para buscar uma boa notícia? Qual foi o animal que Noé soltou para trazer uma mensagem positiva para eles? Qual foi? Uma pomba. Noé solta a pomba para saber a partir da pomba se eles podiam sair ou não daquela arca. Então você entende que, de acordo com uma projeção de alguém que conhece uma história, Jonas, ele foi separado para ser um mensageiro, para ser um profeta, um mensageiro e um profeta de boas notícias. Mas apesar disso tudo, a Bíblia me mostra um camarada com um coração duro, um camarada que prefere se esconder no porão de um navio, um camarada que vai parar no ventre de um peixe grande. Ele prefere fugir da ordem de Deus do que obedecer ao Senhor. Aí, sabe, só um questionamento: você acha que Deus já não sabia que Jonas fugiria? Lógico que ele sabia. E aí alguém pode fazer uma outra pergunta: por que então, sabendo, ele investiu nesse homem? Porque Deus é tão misericordioso que sabe que mesmo quando você diz não, ainda assim Ele tem poder de transformar a tua mente e fazer você dizer sim. Escute, talvez alguém tenha te dito que você é improvável. Talvez alguém tenha olhado para você e tenha dito assim: não, daí não vai sair nunca a bênção, esse aí nunca vai vencer, esse nunca vai conquistar, porque afinal de contas as oportunidades apareceram para ele e ele desperdiçou, as portas se abriram para ele e ele não soube entrar. Já era para ele estar naquele lugar de elevação, de exaltação há muito tempo, mas ele tem retardado a bênção do Senhor por conta de decisões erradas. Deus já sabia dessa dificuldade toda, ainda assim Ele decidiu investir em você, porque Ele vai com você até o final, mesmo que ninguém acredite mais em você. Receba, Deus jamais deixou de acreditar em você. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus investiu em Jonas, jamais vai deixar de investir em você. Porque Jonas estava no lugar certo, na hora certa, mesmo não querendo. Eita! Por você mesmo, ou por conta das circunstâncias, talvez você não estivesse aqui hoje. Só que Deus te trouxe aqui, e há um movimento aqui hoje, e mesmo você não acreditando, Ele vai fazer. Mesmo você não tendo tanta fé assim, Ele vai fazer. Mesmo você sendo um cara confuso, difícil, Ele vai fazer. Mesmo você sendo cabeça dura, teimoso, Ele vai fazer. Como Ele vai fazer, pastor? Eu estou fugindo dele. É porque Ele tem um plano para a tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Hoje você não entende, hoje você não consegue compreender, hoje a tua visão é limitada, mas o Deus que vê além, te pega hoje pela mão e diz assim: olha, eu vou forçar você a fazer, porque isso é o melhor para a tua vida. Levanta a sua mão e receba. Mesmo que você tente atrapalhar, o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Oh, meu Deus. O mundo tenta explicar isso dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, não tem essa, irmão. Tudo que Deus faz é certo. O que Ele escreve e as linhas que Ele desenha, sempre certa. A gente é que tenta dar uma tortoada nela, entortada nela. E tem gente que é difícil, sabe? Cabeça dura. Mas quando Deus decide,
Receba essa palavra, você hoje está desautorizado a desconfiar de você mesmo. Eu estou falando de investimento. Eu estou falando de alguém que acredita de verdade. O camarada era tão cabeça dura que ele tinha asa, mas se enfiou dentro de uma gaiola. Já viu isso? Isso não é um estado normal de ave nenhuma. Prende uma ave na gaiola e abre a gaiola para ver se ela não vai fugir. Agora, chega para uma gaiola, chega para uma ave que está voando aí e diz assim: vem para a gaiola, vem. Ah, mas se eu botar uma comida e vai, não, tu vai fazer uma armadilha para ela. Mas ela não vai para ficar presa. Ela vai por causa da comida que tu colocou lá. Porque ninguém que é livre quer ficar preso. Só que às vezes o diabo sugestiona de uma tal maneira, às vezes as palavras contrárias são tão fortes, que a pessoa que tem asa para voar, ela procura a escravidão. E eu vou falar, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu ia dizer assim: quer ficar escravo, fica. Só que nós servimos a um Deus tão misericordioso e tão poderoso, que mesmo quando a gente pega a cadeia e enrola, sabe, a corrente enrola no pescoço, ele vem e desenrola, porque ele diz: eu ainda não desisti de você. Eu estou pregando aqui e eu sinto que Deus está desenrolando cadeias, correntes do seu pescoço agora. Aquilo que estava impedindo você de ser livre, aquilo que estava impedindo você de viver, aquilo que estava impedindo você de ser feliz, está sendo destruído agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Tudo o que Deus planejou para a tua vida vai se cumprir. Fala isso para o seu irmão, diga: tudo o que Deus planejou para a tua vida vai se cumprir. Mesmo que você atrapalhe, ainda assim vai se cumprir. Oh meu Deus, porque você está em Jope, porque você está inserido num ambiente profético, porque você está inserido num lugar onde há uma movimentação do Espírito Santo. Nós damos liberdade para o Espírito Santo agir aqui, amém? Amém? A gente pode até não entender. Eu costumo dizer, né? O camarada foge, ele entra no porão do navio, jogam ele dentro do mar, vem um peixe grande, engole ele, ele ora, chora, Senhor, né? Deus dá uma ordem ao peixe, e eu já preguei sobre isso. Porque tem hora que você ora, mas teu coração está duro. Aí sabe o que Deus faz? Deus não move você, Deus move as circunstâncias. A Bíblia não diz que Deus deu uma ordem para Jonas, Deus deu uma ordem para o peixe, e o peixe foi e cuspiu, vomitou Jonas. Porque quando Deus quer, nem você consegue atrapalhar. Você até tenta, mas não atrapalha. E eu costumo dizer, sabe, que na hora que o peixe vomitou Jonas, ele deve ter batido com a cabeça numa placa, olhou para cima e estava escrito assim: bem-vindo a Nínive. Não se espante, de repente essa semana você vai bater com a cabeça numa placa. Essa placa vai dizer assim: está vendo, bobão? Não adianta fugir, não adianta correr, é hora de nos entregarmos ao Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se entregue para Deus hoje, deixa Deus te levar. Há uma unção, há um sopro do Espírito Santo a partir de Jope. O texto que a gente leu, Atos capítulo 9, verso 36, diz: havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Existia uma discípula, existia uma mulher. O texto fala: sempre fazia bem às outras pessoas. Não era, sabe, não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa envolvida. Era uma pessoa temente ao Senhor. Ela não era só uma ouvinte, ela era uma discípula. E o texto diz que ela fazia aquilo que era bom. Era uma mulher caridosa, ela ajudava os pobres. Só que naquele tempo, ela ficou doente. Pá! E sabe, queridos, me parece, quando você lê o texto, entrando, mergulhando um pouquinho nesse sentimento, me parece que ela ficou doente e rapidamente veio a óbito. Trazendo para os nossos dias, sabe, é aquela pancada que a gente não está esperando.
É aquela pancada que nos leva para a lona. Aquela pancada que nos prende dentro de um quarto em depressão. É uma má notícia. Às vezes a gente gera uma expectativa enorme acerca de uma determinada coisa, parece que está tudo certo, vai acontecer, aí de repente vem aquela pancada, sabe? Pá! Chega a dar uma dor na nuca, sabe? O coração parece que vem na boca. Gente que está praticamente morto. Gente que já não tem sonho, gente que já não tem mais projeto. Gente que está carregando todas as outras possibilidades para dentro de um caixão porque recebeu uma má notícia, porque recebeu uma pancada. No domingo eu estava falando e eu creio de verdade, sabe, queridos, que daqui a pouco, em pouco tempo, Deus vai liberar uma chave e vai entregar na mão do homem. Essa chave vai virar e vai acabar o coronavírus. Muita gente já foi vacinada, aí tem aquela coisa, né, da eficácia da vacina, 70%, 75%, 60%, que não sei o quê, e gente falando, só acredita na vacina mesmo, pastor, essa vacina vai dar certo, essa vacina vai imunizar a gente. Aí eu falava no domingo, né, que em Israel eles já estão elaborando um spray, um remédio que você joga no nariz contra o Covid. Aí também já falaram que os pesquisadores europeus estão reafirmando a eficácia da ivermectina, né? E por último eu vi que no sul do país, né, fizeram vários testes durante um ano, falando sobre a vacina tríplice viral, né, que teria uma eficácia também contra o vírus. O que é claro para mim é que o homem está tentando, sabe? Está tentando. É porque a chave ainda não foi liberada. Quando Deus liberar a chave, vai vir uma inteligência, acabou. Aí, assim como dá para controlar o sarampo, assim como dá para controlar a cachumba, daqui a pouco a gente controla o coronavírus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas muita gente morreu. Porque a pancada veio quando a gente não estava esperando. Porque a pancada veio e não pegou a gente preparado. Ninguém pesquisou esse vírus antes dele chegar. Ele chegou e pegou todo mundo de surpresa. Eu estou falando dessas más notícias. Eu estou falando dessas pancadas que geram letalidade, que geram morte. É uma pancada que você não estava prevendo. Sabe quando você está distraído assim, ó, você está olhando, dando tchau para alguém, tu vira e pá, dá aquela pancadona. Você pode fazer o mesmo trajeto, na mesma velocidade, batendo com a cabeça no mesmo lugar, mas se você estiver olhando, vai doer menos do que se você estiver distraído. Se você estiver olhando, você vai ficar menos tonto do que se você estiver distraído. Porque pode ser a mesma força, mas parece que ganha potência quando você não está esperando. Mergulhando nesse texto, me parece que essa mulher não está esperando. Me parece que essa família, que esses amigos, que a sociedade em volta dessa mulher não está esperando. De repente, ela fica doente e morre. A Bíblia diz que existiam mulheres cercando o caixão dessa mulher, no velório, mulheres que eram sustentadas por Tabita, por Dorcas, né? Porque a Bíblia dá os dois nomes para ela. Mulheres que estavam ali vestidas com roupas que aquela mulher tinha proporcionado para elas, chorando. Sabe quando muita gente perde o chão? É um emprego, é uma renda, é um valor que você tem guardado, você não está esperando, é a tua saúde, sempre teve bem, nunca ficou doente, de repente, pá! E aí, irmão, esse problema vai gerando outros problemas. A gente pega todas as outras situações e mistura com aquele problema e diz, não tem mais jeito. Só que quando você está em Jope, quando você está inserido num movimento profético, quando você está num lugar onde o Espírito Santo sopra,
Mesmo que você tome essa pancada, mesmo que pareça que você esteja sem chão, mesmo que você se sinta morto, mesmo que os teus sonhos estejam enterrados, de repente, uma palavra traz à mente uma ideia, a revelação, um direcionamento que muda tudo. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga: você só precisa de uma palavra. Ei, escute, eu não sei como você entrou aqui, mas você só precisa de uma palavra. Eu creio, Deus, aleluia. A Bíblia diz que de repente alguém diz assim: Pedro está por perto. Aquela mulher era uma discípula. Existiam discípulos ali, pessoas que entendiam a importância de estar debaixo de um decreto profético, a importância de caminhar do lado de alguém que foi colocado por Deus de maneira estratégica para nos orientar. Gente que está em Jope, mas que não está alheio, está em Jope, mas está atento. Tomou uma pancada, está beirando a morte, ou já está morto em determinadas situações, mas ainda assim está atento. Pedro está por perto. Alguém teve a ideia. A Bíblia não diz: corre lá e chama ele. Corre lá e traz ele. E escute, eu acho que quem teve a ideia de trazer Pedro, e até quem foi lá buscar Pedro, não tinha noção do que de fato queria de Pedro. Só queriam estar com ele, só queriam que ele estivesse ali. Porque tem muita gente que está vivendo esse tempo de beira de morte, que vem à igreja, mas que não tem nem noção daquilo que de fato precisa, mas só quer estar na igreja. Tem gente que vem na igreja, mas que não consegue ver solução para o seu problema, não consegue ver uma saída, sabe? Porque quando você está com uma dívida, de repente, aí você diz assim: eu vou na igreja, vai que Deus libere uma palavra de prosperidade, porque a coisa está bem mapeada. Mas tem situações, eu estou falando de beira de morte, que são tão pesadas, que você vem para a igreja e você não consegue entender o que pode me tirar disso. Não sei, mas você quer estar lá. Você não sabe muito bem o que Deus vai fazer, mas você quer estar lá. Eu tenho para mim que eles não sabiam muito bem o que Deus podia fazer através de Pedro, mas eles queriam um pastor com eles. Eles queriam a igreja perto deles. Eles queriam um movimento profético perto deles. E só essa ideia de se aproximar da fonte, só essa ideia de se aproximar do mover profético faz toda a diferença. Eita, olha para o teu irmão, me perdoe ficar pedindo para você falar com o teu irmão, mas é porque há uma unção profética aqui nesse lugar. Olha para o teu irmão e diga assim: você não precisa nem entender, você só precisa estar aqui. Ó, eu quero liberar sobre a tua vida uma unção de oração e de clamor como de uma criança, como de um recém-nascido, como de um bebê. Você já viu algum bebê de menos de 6 meses falando? Alguém já viu? Qual é a forma de comunicação de um bebê até 6 meses, 8 meses, 10 meses? Qual é? Chorar. Não sabe falar, só sabe chorar. Porque quando você sabe falar, você diz assim: eu quero água, porque é água que você quer. Quando você sabe falar, você diz assim: eu quero comida, porque comida que você quer. Quando você sabe falar, você diz: eu quero colo, porque é o colo que você quer. Quando você está com cólica, mas sabe falar, você diz: eu estou com cólica. Mas quando você não sabe falar, não interessa muito o que você quer. Se é comida, se é água, se você está com cólica, se você quer colo, você só tem uma maneira de se comunicar: chorando. Mas aí, se eu não sei falar o que eu quero, se eu só sei chorar, como eu vou ser atendido? Aí o problema não é seu, é quem vê o teu choro.
O problema é de quem vê o teu choro. Porque quem vê o teu choro consegue decodificar a mensagem. No ouvido de todo mundo está choro. Aqui no meu ouvido está assim: eu estou com sede. Quem é mãe aí? Já aprendeu a decodificar o choro? Os pais ficam doidos. Está com fome. Daqui a pouco, isso é manha. Calma aí, é o mesmo É a mesma coisa. Pode gravar, alemão. Pega e grava, cara. Pega o computador e grava. É a mesma. Fome. Manha. O pai fica doido, ele não consegue entender, mas a mãe não, a mãe entende. A mãe diz: não. Sabe, isso foi um sentimento divino que Deus plantou em você, minha irmã. Só as mães têm. E é por isso que quando Deus quer falar de cuidado, Ele não diz assim: as mãos do pai estão estendidas. Diz que não, é como uma mãe. Não diz, sabe, o galo, por exemplo, né, está com as asas sobre os seus pés. Não, é a galinha, é sempre a mãe. Porque é um sentimento de entendimento, de interpretação. A mãe consegue decodificar um choro. Você crê que Deus hoje, Ele está interpretando o desejo do teu coração? Você não sabe nem falar, você nem sabe direito formatar, você não sabe organizar uma oração, mas Deus, Ele conhece a palavra antes dela chegar na tua boca. Você nem sabe direito por que você veio aqui, mas Deus sabe, e é isso que importa. O importante é que você está aqui, você está em Jope, você está no lugar onde os milagres acontecem, você está no lugar onde o vento do Espírito sopra, você está no lugar onde há uma movimentação profética. Oh meu Deus, é hora só de estar aqui e deixar Deus ser Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Eu não sei o que eu quero o que tu queres, Senhor. Porque quando a gente tenta arrumar demais a oração, irmão, a gente só se complica. Quando a gente formata muito, Senhor, porque não sei o quê, e não sei o que lá, não, Senhor, tu sabes. Senhor, sonda meu coração, Senhor. O Senhor sabe o que pode acabar com essa angústia, Senhor. O Senhor sabe o que pode acabar com essa solidão, Senhor. Se eu ficar sentando com as pessoas, uns vão dizer para eu fazer isso, outros vão dizer para eu fazer aquilo. Senhor, eu me entrego. Eu decidi me entregar. Eu só quero a tua presença. Vamos chamar Pedro. Vamos chamar Pedro para quê? Não sei. Vamos chamar Pedro. O que Pedro vai fazer? Eu não sei. Chama Pedro. Só chama Pedro. Corre lá e chama Pedro. Eu preciso de um movimento profético. Eu preciso de Deus. Pedro era o pastor. Pedro era a igreja ali naquele lugar. O texto nos mostra que Pedro chega. A mulher já estava morta. O corpo já tinha sido lavado. Já estava tudo preparado. Ela estava lá no velório. Estava lá no andar superior, as viúvas cercando, todo mundo chorando, as mulheres vestidas com roupas que aquela mulher tinha proporcionado para elas, sabe, aquelas mulheres sem chão ali. Aí Pedro chega, e ao invés de Pedro esclarecer, Pedro confunde mais ainda. Pedro chega e diz: todo mundo para fora. Como assim? A gente queria saber do Senhor o que vai acontecer. Não, para fora, para fora. Porque para isso dar certo, você tem que deixar Deus ser Deus. Tem hora que tu tem que sair do quarto. Senhor, vai, entra, o Senhor que sabe. Tem hora que você tem que pegar a tua conta bancária e entregar na mão dele. Senhor, o Senhor que sabe. Tem hora que você tem que dar o teu casamento na mão de Deus. Senhor, está aqui, ó. Não vou mais discutir, não vou brigar, não vou mais. Sabe, Deus, tem hora que Ele exige de você a razão. Ele diz: me dá aqui a razão. Coloca na minha mão a razão. Não te perguntei nada. Eu não quero a tua opinião. Eu vou entrar sozinho nesse quarto. Eu agora entro nesse vale de ossos secos.
Eu agora subo esse andar superior, aonde está a morte. Eu sozinho. Não quero você comigo, deixa eu trabalhar. E o tratamento de Deus, ele é muito específico. Ele sabe como trata cada situação. A Bíblia fala que Pedro chega diante da mulher e libera uma ordem: levanta. E a garota levanta, ou a mulher levanta. Só que diz a Bíblia que ela levanta, olha para Pedro e continua sentada. Preste atenção, irmãos. A palavra de vida foi liberada. Levanta, ela levantou, está viva. Agora dá teu jeito. Mas não. A Bíblia diz que Pedro estende a mão e ajuda ela a se levantar. Pedro só abre a porta do quarto, Pedro só chama os discípulos e as mulheres que estavam no velório quando aquela mulher está de pé. Você está conseguindo entender que Deus está ministrando no teu coração? Eu estou falando de um Deus que vai entrar nesse quarto de morte, vai liberar uma palavra de vida, vai estender a mão, vai levantar o teu sonho, e Ele só vai deixar as pessoas olharem quando esse sonho estiver novinho, em folha. Mas até que isso aconteça, nem você entra nesse quarto. Até que isso aconteça, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quantos nessa noite querem entregar para o Senhor? Mas você tem essa coragem mesmo de entregar para Deus? Eu estou falando das mães, né? Esse sentimento, né, de amor e tal, que a mãe tem. Eu vou terminar a mensagem fazendo essa última comparação. Me leva a uma outra análise, sabe? Nasce o bebê, a mãe está lá com ele no colo, não sei o quê. E a criança está chorando. A mãe sabe até o que a criança quer, mas a criança não para de chorar. Está chorando. Aí o pai diz assim: deixa eu segurar um pouquinho, deixa eu te ajudar. Ou às vezes o pai nem diz isso, a mulher fala assim: segura essa criança, não aguento mais, me ajuda aí, homem. Aí você pega a criança e aí você começa a tentar, né, do teu jeito, fazer alguma coisa para fazer a criança chorar. E cada um tem um jeito. Minha sogra, por exemplo, embalava o João Vitor só com música de fogo. Eu, por exemplo, se eu fosse embalar o João Vitor, eu ia pra te adorar, oh, sabe? A minha avó, a minha sogra, o poder celestial vem hoje a mim. Cada um faz de um jeito. Ela só botava meus filhos para dormir com música assim. Mas imagina, aí eu quero ajuda na minha sogra, ou a mãe quer ajuda do marido, ela embala a criança com aquela música lentinha e entrega na mão do marido, e o marido vem com o poder celestial, e ela: não faz isso, está sacudindo aqui. Calma aí, você não me pediu para fazer? Você não pediu ajuda? Será que eu posso tentar pelo menos? Você não me ajuda a trocar essa fralda. Tá bom, me dá aqui que eu vou trocar essa fralda. Aí fica ela ali, inspecionando, ó. Tá fazendo errado, hein? Que não sei o que. Tem gente que faz assim com Deus. Que quer que Deus ajude, mas fica querendo se intrometer. Quer que Deus ajude, mas sabe, fica dando conselho. Hoje Ele está entrando nesse quarto, está te botando para fora, está fechando a porta e está dizendo assim: você só vai ver quando tiver tudo resolvido. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a deixar essa tua ansiedade um pouco de lado? Sabe, às vezes a gente precisa se convencer. Não adianta o pastor falar, é você que tem que fazer essa autoanálise, você que tem que se convencer. Nós temos 2 filhos, agora eu estou mais tranquilo, mas tinha uma época, irmão, que, meu Deus do céu, era rock and roll. Os caras não tocavam uma música lenta, meu irmão. Quando pensasse em bagunça, era tudo rock, gritaria, meu Deus do céu. E aí, às vezes, eu estava aqui na igreja e tal, não sei o que, eu no estúdio, trabalhando, Denis sozinho em casa, eu chegava em casa, eu falei: ei, Nana, tudo bem? Não, eu não aguento mais, eu não sei o que lá. Aí eu ia nos caras, falava: pô, pelo amor de Deus, cara,
pô, me ajuda aí, cara, que não sei o quê. Pô, ajuda sua mãe, obedece, faz isso e faz aquilo. E não aguento. Aí eu chegava para a Denise, aí eu entrava no quarto com a Denise, sabe? Estou te expondo. Entrava no quarto com ela, ligava o ar-condicionado, deita aí, fechava a porta, e falava assim: Denise, deixa que eu resolvo, Denise, fica aí. E acalmando, sabe? E deitava, e eu saía e tal. Aí eu estou descendo a escada, daqui a pouco sinto um bafo aqui atrás, olha, é ela. Denise, volta para o quarto. Vai descansar, Denise, deixa que eu faço. Não vão fazer, eu não sei o quê. Eu sei que a mãe sabe muito mais do que o pai, a mãe que está lá dentro de casa, ela sabe tudo. Eu sei, mas tem hora que ou você confia, ou não vai dar certo. Ou você entra para esse quarto, fecha a porta e entrega. Mas parece que fica o inimigo sugestionando ele: vão botar fogo na casa. Os dois sozinhos já não terror, agora com ele então ferrou. Eles vão quebrar tudo, eles vão destruir tudo. Só pode ser. A mãe desconfiar do pai, ok. A igreja desconfiar de Deus. Se ele está te mandando sair do quarto agora, saia e deixa ele agir. Você está em Jope. Pode não estar entendendo muito bem. Estou falando, de repente, quem entendeu? Não entendi não, pastor. Ainda não sei como é que eu vou sair dessa. É isso aí. Você não precisa entender. Só tem que saber que a voz profética está aqui. Você pode se colocar de pé aí, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos aí, querido. Coloca a mão no teu coração. E só se entregue para o Senhor. Entenda, eu não tenho o poder de te induzir a chorar. Não tenho esse poder. Mas ao mesmo tempo posso dizer para você que a lágrima é uma atuação divina no nosso corpo físico. Davi entende muito bem isso. Davi, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido mantimento para mim de dia e de noite, e o tempo todo elas me lembram sobre Deus. Elas me fazem uma pergunta constantemente: onde está o teu Deus? Lágrimas, choro. Você não sabe falar, você não sabe o que pedir, mas você pode se quebrantar na presença do Senhor. Quebrantamento nada mais é do que reconhecimento do poderio de Deus diante da tua pequenez. Quebrantamento é confiança no Senhor. Se entregue para Ele agora. Diga para Deus que você precisa da ajuda dEle. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Checa, labachoura. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare: eu tenho um Deus, oh meu Pai, Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. uma expressão Que seja a situação, controle ainda está. louvado seja o nome do Senhor. Na palma de tuas mãos. Claro, com fé, o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria, Eu creio. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Chega lá para cá. Louvado seja o teu nome, Senhor. Independente das circunstâncias, há um Deus que subiu no lugar superior, há um Deus que entrou no lugar da morte e libera hoje uma palavra de ressurreição. Antes de terminar, eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas que entraram aqui sem entender muito bem como sair do problema. Pessoas que estão vivendo dias de luto em alguma área determinada da vida. Certa vez Deus leva o profeta Ezequiel para um vale e pergunta para ele: o que tu vês? E ele olha e vê um vale de ossos secos. Na tua casa, o que você vê? Na tua profissão, no teu trabalho, no teu ministério, o que você vê? De repente tem morte, tem um vale de ossos secos numa determinada área. Sai do seu lugar, venha para o altar. A Bíblia diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho, nós encontramos os altares do Senhor. Aqui é a Jope. Você não está entendendo como vai sair disso, mas Deus está dizendo: você não precisa entender, você só tem que confiar. Só confiar, só confiar. Entrega o teu caminho para mim e confia, e deixa que o mais eu farei. Eu farei. Foi em Jope que o mover profético levou Jonas para onde Deus queria. Lugar que ele não sabia que tinha que ir, lugar que ele não queria ir, Deus levou ele. Irmãos, porque quando tem movimento profético, deixa de ter o nosso querer, deixa de ter o nosso eu, para ser a vontade do Senhor. Em Jope, Pedro entrou no quarto e liberou uma palavra de ressurreição sobre aquela mulher. O último versículo que a gente leu diz que Pedro continuou em Jope e ficou na casa de Simão, o curtidor. Quando você vira a página, capítulo 10, diz a Bíblia que um homem chamado Cornélio, gentio, ele clama por ajuda, ele queria viver a salvação em Cristo Jesus, ele queria ser cheio do Espírito Santo, e Deus dá uma visão para ele. Deus mostra Pedro chegando na casa dele. Paralelo a isso, Pedro está em Jope. E para Pedro ir na casa de Cornélio, impossível, porque Cornélio era gentio. Já preguei isso aqui na igreja.
11 anos haviam se passado desde o Pentecostes, e nenhum gentio tinha sido alcançado pela palavra do Senhor, porque a igreja ela era fechada só para os judeus. Então Pedro ir lá na casa daquele homem, impossível. Mas Deus mostrou para ele que Pedro iria lá. Diz a Bíblia que de repente Pedro tem uma visão. Na visão ele estava com fome e animais descem do céu. E uma voz diz assim: vai Pedro, come. E ele diz: não posso comer não. Como é que eu vou comer algo impuro? Porque para a igreja primitiva, gentios eram impuros. E aí Deus diz para Pedro: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Depois da visão, Pedro se levanta e vai até a casa de Cornélio. E Deus muda a história daquele homem. Deus muda a história de todos aqueles que estavam dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque em Jope, mesmo quando Pedro não queria se mover por causa da unção profética, ele teve que se mover. Você entende que às vezes a gente estaciona por conta de preconceitos? Às vezes a gente estaciona porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. A gente estaciona porque a gente está preocupado com a opinião das pessoas. Se Deus está queimando um direcionamento no teu coração, vai e faça. Vai e faça. Louvado seja o nome do Senhor. Se de repente alguém disse assim: não vai lá não, rapaz. Se tu for lá, porta fechada para você. Mas está queimando no teu coração, vai, que eu creio num Deus que vai diante de você, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, abrindo portas para você. Fecha teus olhos aí, coloca a mão no teu coração. Mais uma vez, eu não estou te induzindo não, eu só estou ministrando a palavra do Senhor. Coloca a mão no teu coração e continue chorando. Só chore, só chore, só chore diante do Senhor, diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.